obrigado, Nassif, Mancuso, Wagner, Moisés. Eu tinha preparado uma intervenção sobre metrópole, né? Até porque reclamei aí que o pessoal não me deu muito bem as dicas sobre o que era o debate. Mas eu, francamente, vou abandonar a intervenção que tinha preparado, porque eu não resisto muito a um debate político. Então, em primeiro lugar, eu acho assim que nós vivemos sob uma nova égide política no mundo, não é só aqui no Brasil, onde a política do interesse, em grande medida, é abandonada, e isso explica, em grande medida, por que não se discutem muitos programas, né? E o mundo está derivando para uma política da moralidade. Quer dizer, os temas da moralidade, e aí podemos incluir as novas bandeiras, em parte os temas do meio ambiente também se sobrepõem à política dos interesses. Por exemplo, a última campanha presidencial, em grande medida, ela foi dominada pelos temas da moralidade ou os temas religiosos. Em parte, os temas religiosos se conectam com os temas da moralidade. E, quer dizer, nesse campo aí, muitos gatos são pardos e dificulta, digamos assim, uma percepção real do que está em jogo nas campanhas políticas. Se vocês se remeterem, por exemplo, para a campanha presidencial norte-americana, vocês vão perceber também que os temas da moralidade estão muito presentes, mesmo num país mergulhado numa profunda crise, né? Bom, dito isso, quer dizer, eu queria conversar um pouco sobre o que decide uma eleição. Quem foi meu aluno lá na FESP, tem vários alunos nossos aqui, nós já discutimos isso em sala de aula e discutimos análise de conjuntura. E o meu existem vários modelos de análise de conjuntura e o meu referencial para análise de conjuntura sempre foi o Maquiavel. E o Maquiavel, grosso modo, ele trabalha com duas conjunturas, né? É aquilo que nós chamamos de conjuntura de conservação e conjuntura de mudança. Para perceber que tipo de conjuntura existe, normalmente, quer dizer, você olha para o principal ator da eleição. E o principal ator da eleição, e isso muita gente se esquece, é o eleitor. Não é o candidato. O principal ator de uma eleição é o eleitor. O que o eleitor está esperando numa determinada conjuntura? E o ponto referencial da análise é o status quo. Esse ator, ele quer continuidade ou mudança em relação ao status quo. Quer dizer, normalmente há essa bipolarização na análise das conjunturas eleitorais, das conjunturas políticas em geral. E, por exemplo, analisando a situação de São Paulo, nós percebimos claramente que o eleitor queria mudança, mesmo antes de uma definição dos próprios candidatos. Nesse tipo de conjuntura, o candidato que vai representar o status quo dificilmente vai ganhar a eleição. Pode ganhar, mas é muito difícil que ele ganhe. Quando a conjuntura é de mudança, normalmente o candidato que consegue encarnar a mudança e a novidade, ele tende a ganhar a eleição. Não necessariamente ganhará. Mas nós poderíamos citar vários exemplos aqui que mostram que essa lógica, ela tende a prevalecer. Por exemplo, a sucessão do Pita pelo Maluf, o eleitorado estava contente com o Maluf. A sucessão do Itamar pelo Fernando Henrique. A eleição presidencial de 2008 ela foi um pouco mais complicada. Por exemplo, a eleição de 1989, quando se elegeu o Collor, 2 candidatos da mudança foram para o segundo turno, Collor e Lula. A sucessão, por exemplo, a eleição de 2002, quando o Lula se elegeu, o eleitor queria a mudança, porque o governo Fernando Henrique estava desgastado. Em 2006, o eleitor queria a continuidade, porque aparentemente tinha melhorado a renda, recuperado o salário mínimo e a economia estava bem. E a eleição de 2010, quando a Dilma também foi eleita como candidata à continuidade, quer dizer, então, aparentemente essa lógica ela funciona. Com esses parâmetros, nós avaliávamos que o Serra dificilmente
ele tenderia a perder a eleição para qualquer candidato, fosse ele Chalita, Haddad ou Russomano, e que a chance maior, inclusive, do Serra ganhar a eleição seria um segundo turno com o Haddad, e a chance maior do Haddad ganhar uma eleição seria enfrentar o Serra no segundo turno. Por quê? Porque, quer dizer, o Serra usaria o antipetismo contra o Haddad, que poderia ser um campo de aglutinação, e o Haddad, veja o seguinte, por que o Haddad teria uma chance de vencer o Serra? E as pesquisas mostram isso. Porque o Serra hoje ele dividiria o campo conservador de voto. O PT aparentemente ganhou eleições em São Paulo com a Erundina e depois com a Marta, quando o campo conservador se dividiu. E agora haveria uma nova chance do campo conservador se dividir. Então era um pouco esse o cenário que a gente desenhava lá por maio, junho, quando nós discutimos essas questões. Vejam o seguinte, quer dizer, o que interfere numa eleição? Numa eleição, quando se analisa a conjuntura de uma eleição, em primeiro lugar, interfere a chamada estrutura. Por exemplo, a estrutura da cidade de São Paulo, se nós avaliarmos os elementos estruturais da política pública, do grau de satisfação do eleitorado com a administração e assim por diante, que se nós perceberíamos toda uma negatividade. Em segundo lugar, interferem as instituições, as leis, a economia de modo geral. Em terceiro lugar, interferem os atores, e aquilo que o Fernando chamou de campos reais de força, né? Por exemplo, os atores entre os partidos políticos, os candidatos, os movimentos sociais que podem se alinhar a esse e aquele candidato, os atores de apoio, por exemplo, grandes atores nacionais, como a Dilma, o Fernando Henrique, o próprio Lula e assim por diante. E também, e aí eu queria fazer um reparo, quer dizer, uma observação, aliás. Vejam o seguinte, eu tenho dito até o Nassif sobre definir um título de um artigo meu que publiquei nas Brasilianas, Russomano derruba mitos. Eu acho que essa eleição está derrubando vários mitos consagrados na análise política. Por exemplo, um dos mitos consagrados era o peso dos atores nacionais em eleições municipais. Essas pesquisas empíricas, feitas por vários pesquisadores, eu me lembro que o Bolívar Lamonnier fez uma dessas. Vejam o seguinte, por exemplo, em 1992, tivemos uma eleição municipal logo após o impeachment do presidente Collor. O PT, naquele momento, fez uma grande aposta que cresceria muito nas eleições municipais, que deveria apostar muito na eleição municipal. Na verdade, o PT, naquele momento, ele foi um fracasso em termos de eleições municipais. Em 2004, o PT fez uma outra aposta errada. Jogou todas as cartas na eleição municipal, inclusive se endividou, dando origem, foi ali que deu origem à crise do mensalão, foi a dívida de campanha que ele fez em 2004, achando que a eleição para prefeito seria fundamental para condicionar a reeleição do presidente Lula em 2006. Então, isso que em parte o Fernando, o Moisés falaram aqui, é verdade. Quer dizer, são eleições completamente diferentes. Há pouca interferência de uma eleição na outra. Quer dizer, há pouco poder resolutivo de uma eleição na outra. E o partido que embarca nessa, normalmente ele comete um erro estratégico. Por exemplo, achar que o presidente Lula e a presidente Dilma poderiam ter um grande poder resolutivo nessa eleição aqui, significa um erro estratégico. O presidente Lula tinha capacidade enorme de eleger o seu sucessor no plano nacional, mas ele não tem esse poder em termos municipais. Assim como o Maluf tinha capacidade enorme de eleger o seu sucessor na prefeitura de São Paulo, ele não tem uma capacidade resolutiva em termos nacionais. Então, sempre que se for fazer uma análise de conjuntura política eleitoral, é conveniente fazer essa separação. As lógicas são completamente diferentes. Bom, um outro fator que interfere nas eleições, então vejam o seguinte, no começo de qualquer campanha, uma política tem determinada lógica.
No entanto, vejamos o seguinte, quer dizer, nós estudamos em teoria política que uma das características centrais da política, que é uma ação humana, é a sua imprevisibilidade. A política, ela se situa, assim como o amor, a amizade, se situam num terreno de imprevisibilidade. Muitas vezes as pessoas casam, juram um amor eterno e 2 anos depois estão se separando, porque são inter-relações e, portanto, as inter-relações criam focos de tensões, de novas situações e assim por diante. Então, fatos novos podem quebrar uma determinada lógica posta numa conjuntura. Isso é muito importante também para que se tenha presente, porque muitas vezes, quando se olha uma eleição, que é uma nuvem passageira, quer dizer, o candidato se surpreende, o ator, o analista se surpreende porque a situação mudou completamente de lógica. Por que muda? Porque interferem em novas situações. Por exemplo, o ataque que o Serra está fazendo ao Haddad, embora de certa forma previsto dentro da natureza, do tipo de campanha que o Serra faz, em parte parece ter surpreendido o PT. É um fator novo que, do ponto de vista da lógica do PT, é um ponto fora da curva. O próprio aparecimento do Russomano, ele surpreendeu tanto o PT quanto o PSDB. E aí, em certo sentido, podemos indagar, quer dizer, as estratégias do PT e do PSDB estão certas estão corretas nessa campanha? Será que o principal inimigo do Haddad não é o Russomano e talvez não o Serra? Quer dizer, por que o PT nunca atacou o Russomano? Para capturar os votos que ele precisa para ir para o segundo turno, será que não era mais conveniente atacar o Russomano, porque é o Russomano que está capturando votos do PT e não o Serra? Quer dizer, essa é uma indagação, e aí pode ter havido um erro estratégico brutal que pode custar a passagem para o segundo turno, no caso do Haddad. Então, essas questões, elas têm que ser muito bem analisadas em conjunturas eleitorais. Muitas vezes, uma denúncia qualquer, quer dizer, nos Estados Unidos, quando aparece uma infidelidade, normalmente derruba o candidato. E pode aparecer uma denúncia muito forte contra um candidato que é um fato novo, um fato inesperado, e pode mudar os rumos definitivos de uma campanha. Bom, vejam o seguinte, um outro mito que eu acho que essa campanha está derrubando é o mito do tempo de TV, quer dizer, há uma certa lógica que mostra que os candidatos que normalmente têm mais tempo de TV, eles vão para o segundo turno, mas eu acho que, vejam o seguinte, por que isso acontece? É porque eles têm mais tempo de TV ou porque eles já eram candidatos mais viabilizados antes da definição do tempo de TV? Então, essa questão tem que ser estudada também. E a outra questão é do chamado candidato milagreiro. Por exemplo, o João Santana era tido como um candidato relativamente milagreiro, marqueteiro. Um marqueteiro milagreiro. O João Santana perdeu uma eleição com a Marta Suplicy em 2008 aqui, numa campanha muito ruim, e eu considero que a campanha que ele está fazendo agora para o Haddad é uma campanha completamente equivocada. Eu vou discutir um pouco desse artigo publicado na Brasilianas, né? Eu acho que a gente percebe o seguinte, quer dizer, a sociabilidade brasileira, quem estudou Sérgio Buarque de Holanda sabe muito bem disso, ela se define pela sensibilidade, pela emoção. E como é que o Haddad foi apresentado à opinião pública? Como é que foram os primeiros programas? Foi ele caminhando pela cidade como um general, um semideus, olhando por cima todo mundo, ao invés de ele se apresentar como uma pessoa que era desconhecida da sociedade. Ele já tinha todas as soluções. Nós fizemos, eu participei da coordenação do programa do Haddad, eu acho que é o melhor programa que já foi feito na cidade de São Paulo, que hoje é um bom programa. Mas vejam o seguinte, quer dizer, não é um programa que ganha uma eleição. Um programa, quer dizer, ele é um pretexto. O programa é um pretexto para um bom discurso. E quem ganha uma campanha é o discurso. O que é o discurso? É a capacidade de manobra, de ardil, de combate. Quer dizer, são esses elementos que definem o processo de uma campanha. Se você não tem
a esperteza da manobra, do artigo e do combate, quer dizer, você tem que usar as artes da guerra para ganhar uma campanha. Quer dizer, não é a racionalidade do professor, como bem disse o Fernando Abruzzi, que vai definir uma campanha eleitoral. Então, eu acho que o marketing, a propaganda de TV do Fernando Haddad, ela se perdeu nesse sentido. Quer dizer, eu vejo o seguinte: se eu sou desconhecido e eu quero entrar na casa de vocês, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar, me tornar uma pessoa de certa forma íntima, descer na sala de estar e conversar com vocês, e não me apresentar como um semideus num marketing, num programa completamente bem feito do ponto de vista técnico. Inclusive é um programa, o Fernando destacou bem, é o programa mais propositivo, mas se ele só se reveste dessa racionalidade, o candidato não conversa com o eleitor. Então, esse é um problema complicado. Então, eu acho que esse mito do marqueteiro milagreiro, ele está também caindo por terra. Vejam o seguinte, quer dizer, uma outra coisa que nós poderíamos falar em relação à campanha que está em curso é se ela, de fato, em que medida surge um elemento novo nessa campanha, quer dizer, o eleitor, será que o eleitor não está esgotado com um determinado modelo político de fazer campanha? E nesse sentido, eu não estudei bem a campanha do Ratinho em Curitiba, mas me parece assim que nesse artigo que eu escrevi para o Brasilianas, eu apontei 2 fatores novos como elementos que determinam uma determinada singularidade da campanha do Haddad. Em primeiro lugar, a ação pastoral. O Haddad, o Russomano, se apossou completamente da técnica da ação evangelizadora pastoral. Quem entende um pouco de religião sabe que o bom pastor cheira as suas ovelhas e é identificado por elas. Nesse sentido, quer dizer, o pastor é aquele que cuida do rebanho. Ele é uma pessoa que cuida do eleitor. Ele cuida do ponto de vista do consumo, defende o consumidor, ele se relaciona, na campanha ele fala sempre em vocês e nós, enquanto que o Serra fala eu fiz, eu faço, eu farei. E a segunda técnica que ele usa é a técnica da escuta psicanalítica. Quer dizer, se alguém, eu nunca fiz análise, mas porque as pessoas me falam quando o analista ouve o que a pessoa está falando. Então, boa parte dos programas de TV do Russomano, ele aparece ouvindo o eleitor, simplesmente aparece ouvindo o eleitor. E isso é de uma eficácia extraordinária. Vejam o seguinte, quer dizer, quando eu ouço alguém, eu dou importância para alguém. Eu estabeleço uma conexão com esse alguém. Eu acho assim que, em parte, a campanha do Serra e do Haddad refletem um pouco aquilo que eles são. Quer dizer, eles têm um espírito professoral, racional, de que eles dominam todos os assuntos. Campanha política não é assim. Você tem que estabelecer uma conexão sensível com o eleitor. E, nesse sentido, uma das melhores descobertas do marketing político foi quando o Lula se elegeu, que foi aquele mote do Lulinha Paz e Amor. Como é que eram feitos os programas do PT antes dessa vitória em 2002? Eles eram programas extremamente racionais, propositivos, resolveriam o problema do pobre, do trabalhador, do mundo e da humanidade, mas tinham pouca conexão com o eleitor. E a última questão que eu queria levantar aqui para a reflexão é a seguinte, quer dizer, como é que se define a opinião pública? Como é que ela se forma? E aí podemos, por exemplo, discutir tanto o papel de um programa de TV quanto o papel da internet. Por exemplo, tenho visto estudos, inclusive em relação a campanhas nos Estados Unidos, que mostram que a internet ela tem pouco impacto resolutivo na formação de opiniões. Então, talvez seja conveniente não usar tanto a internet. Porque vejam o seguinte, o que forma a opinião pública? A opinião pública, ela não... eu tenho até sofrido muita crítica por alunos que estão aqui, que acreditam que a mídia manipula a opinião pública. Eu não acredito nisso. Não acredito que a mídia seja capaz de manipular
a opinião pública numa sociedade livre, numa sociedade onde há debate. Quer dizer, a opinião, o que é a mídia e a internet? Elas são meios. Elas ajudam a formar a opinião pública pela informação, mas elas não formam a opinião pública. A opinião pública, ela processa a informação do modo como ela viabilizar o processo social, mas não por uma simples relação mecânica da passagem da mensagem para o receptor que está no outro lado da TV ou da internet ou do computador e assim por diante. Então, eu acho que essa campanha ela lança também essa discussão, e nesse sentido eu acho que ela lança uma discussão sobre o limite da própria marketing de TV. Eu tenho me tornado um crítico muito forte do marketing de TV, porque eu acho que ele é um fator de encarecimento das campanhas, o tema que o Mancuso discutiu aqui. Bancar uma equipe de TV, uma equipe produtora é caríssimo, e eu acho que eles são ineficazes. Quer dizer, se o Haddad não passar para o segundo turno e se o Serra passar para o segundo turno raspando com 7 minutos de TV, ante um candidato que tem 2 minutos de TV, eu acho que é preciso pensar sobre isso. Quer dizer, qual que é o papel efetivo de um programa de TV? Ele merece custar tanto e, em grande medida, ser um incubador da corrupção? Porque, quer dizer, todos os partidos saem endividados de uma campanha eleitoral. Vocês não pensem também que a vida de um partido político é fácil, quer dizer, eles saem endividados por milhões de dívidas. E aí vem a corrupção. Em grande medida, essa dívida é feita para bancar essas equipes de marqueteiros milagrosos que fazem pouco milagres. Obrigado. Eu acho que essa discussão sobre a internet ainda está precisando aprofundar. Você tem razão mesmo. Eu participei de um seminário daquele, acho que é o WAP, lá em Belo Horizonte. Até tinha umas 3 teses lá sobre a blogosfera e a briga da blogosfera. Mas em 2010, eu estava no meio daquele tiroteio monumental lá. O que era eficaz era a informação, era você desconstruir os factóides que eram criados ali pela imprensa, toda aquela loucura. E é interessante porque quando vinha aquele factóide, parece que a moral da militância caía. Daí quando você rebatia, mas tinha que ser informação. Hoje, por exemplo, o Serra esse ano está numa civilidade monumental. Os trolls dele começaram a me atacar só hoje. Até hoje estava tendo uma monotonia de dar gosto. Mas fora isso, de você desmanchar, fazer o contraponto e levar a informação, o que você tem no Twitter hoje é briga de grupo. Mas sem nenhuma eficácia. Você fala para convertido. Então você tem o grupo A, o troll A, que bate no troll B. É uma coisa muito restrita. E esse é um outro ponto, por exemplo, tem esse negócio dos blogueiros progressistas, até quando terminou a eleição de 2010, até pode ter um seminário, a gente acabou, lá foi um pacto interessante, porque eu acho que era ali uma guerra civilizatória. Ali eu tenho plena convicção, se ele tivesse ganhado, esse país estava numa guerra civil, teria uma degola aí monumental. Mas eram grupos de pessoas com pensamento diferente, porque o grande desafio da internet é como que você vai conviver com ideias diferentes em outros temas assim, de forma civilizada. Né? Mas é uma bela discussão, porque eu acho que efetivamente a internet é muito importante, as redes que se formam, mas o que vale efetivamente é a informação. E do lado da mídia é a mesma coisa. Do lado da mídia tinha todo. Acho que ontem eu publiquei um artigo do Paulo Nogueira, que dirigiu a época, tudo falando de todo esse processo de desmoralização da mídia. Não é a blogosfera que fez, foi a própria mídia que fez a partir do momento em que trouxe todo esse conjunto de informações falsas. Mas hoje o leitor, ele pega a informação, pega sempre com o pé atrás, vai conferir aqui, ali, passa por um bloco, passa por a esquerda, direita, tudo, e chega à sua conclusão. Mas o que vale efetivamente é a informação objetiva. O resto é briga de grupo, efetivamente.